Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu converso com vocês direto aqui da cabine do Peugeot 208 na sua configuração Style com motorização 1.0 turbo, né? Grande destaque aí para o ano modelo 2024 aqui do hatch compacto da marca francesa. Bom, hoje essa versão aqui gravita aí na faixa dos R$111 mil e é uma das opções aqui mais completas do modelo. Então eu convido você a relembrar aqui comigo os detalhes externos e internos aqui do produto, né? Depois falamos um pouquinho de como o 208 Style Turbo se comporta ao volante e caminhamos aqui para uma conclusão, um fechamento, aqui uma análise também de mercado do modelo em relação à concorrência. Então, vamos lá. Gostaria de destacar aqui como alguns elementos interessantes do 208 Style aí com motor 1.0 turbo. Aqui na parte frontal, o conjunto de iluminação dianteira do tipo Full LED, né? Então, de fato, nós temos aqui, né, na iluminação em LED uma capacidade aqui, né, para oferecer ali um campo de visão muito superior à noite. Também a iluminação em LED tem uma durabilidade muito maior em relação aos sistemas halógenos convencionais, né? Então vale a pena destacar também o interessante estilo aqui, né, do design aqui das garras de leão, uma característica aqui marcante no caso do Peugeot 208. Partindo aqui para a lateral do hatch compacto, eu gostaria de destacar aqui como um elemento interessante na versão Style as rodas de liga leve aro 17 com acabamento especial aqui para a versão turbo, né? Essas rodas que são calçadas aqui, um pneu de perfil bem baixo, né? O que ajuda também a realçar o comportamento dinâmico aqui do modelo. Seguindo aqui na lateral do modelo, gostaria de mostrar aqui para vocês no detalhe, né, o logotipo Style, estão identificando a versão. Chegando aqui na parte traseira do 208, nós temos aqui alguns diferenciais. Quando falamos aqui da versão turbo, né, gostaria de mostrar aqui para vocês, por exemplo, né, a ponteira aqui do escapamento cromada, né? Nós temos aqui o logotipo Turbo 200, então deixando clara ali a presença do motor 1.0 turbo. Nós não temos aqui na parte traseira nenhuma diferença significativa em relação às demais opções aqui do 208, mostrando aqui para vocês, apenas para finalizar aqui o nosso giro externo, o porta-malas do modelo, que tem capacidade aqui para 265 litros, de acordo com a medição VDA, que é uma capacidade em linha aqui com os demais concorrentes diretos aqui do segmento. Partindo agora para o interior do 208 Style 1.0 turbo, então nós temos de fato um acabamento aqui bem diferenciado em relação aos demais hatches compactos, né? Aliás, essa é a grande proposta aqui do 208 dentro do segmento, pelo menos na minha opinião, né? De fato, para quem deseja um modelo aqui com um nível aqui, com uma sensação até de refinamento superior, encontra aqui no hatch francês, né, uma escolha bem mais interessante em relação aos demais concorrentes. Gostaria de começar aqui, né, pelo volante multifuncional, que traz tanto a parte superior quanto a base aqui achatadas, né? Então isso realça também esse apelo mais ligado à esportividade, assim como a boa empunhadura aqui da peça. Um elemento bem interessante aqui no caso do 208 fica para o painel aqui em 3D, né, ou o iCockpit 3D, como vocês podem conferir. Nós temos essa armação aqui, essa estrutura, né, em volta do painel propriamente dito, que projeta então as informações aqui de uma forma mais saltada aqui para o motorista, né? Isso é bem interessante, traz uma sensação aqui de sofisticação bastante superior para o modelo. Então é um item aqui, um recurso, uma particularidade que você encontra apenas aqui no 208. Nós temos aqui uma boa tela para central multimídia, né? Um display aqui de pouco mais de 10 polegadas, posicionado, pelo menos na minha opinião, na altura correta aqui, né, na parte superior central do painel, que facilita aqui o campo de visão, está bem na altura aqui do olhar do motorista, né? Então quando você está usando um aplicativo de navegação, por exemplo, você consegue visualizar as informações de uma forma mais rápida e fácil, né? Nós temos aqui também a partida por botão no detalhe e os comandos aqui, né, para o sistema de climatização, como você confere, né, por meio de teclas. Temos aqui na versão Style também o carregador de smartphones por indução, uma conveniência muito importante, principalmente quando temos aqui o suporte ao espelhamento via Android Auto ou Apple CarPlay sem fio, para você sempre preservar ali a carga do seu smartphone. Mostrando aqui no detalhe o câmbio automático CVT, capaz de simular
até 7 marchas, né, para trocas aqui sequenciais diretamente na alavanca. Aliás, esse é um ponto, né, que eu acho que merece atenção, uma vez que o modelo com uma proposta esportiva, como é o caso do 208 aqui com motorização turbo, né, tem de fato essa pegada aqui mais arrojada, de fato ele merecia trocas sequenciais também aqui no volante, algo que não ocorre, né? Então é necessário que você efetue essa operação apenas aqui pela alavanca de câmbio. Gostaria de destacar também a boa qualidade do revestimento dos bancos aqui, no caso do 208 Stile, que mescla então alguns elementos em couro com alcântara e tecido, uma solução também observada aqui no painel de porta. Nós temos couro aqui no apoio de braço, então uma solução bem interessante. É uma cabine com design muito envolvente, né, realçado aqui pelo iCockpit 3D, então um modelo bem interessante aqui no quesito acabamento interno, também com uma boa qualidade construtiva e de fato uma seleção de materiais aqui bem particular, que ajuda a criar uma sensação aqui de maior refinamento e bem-estar a bordo. E se a cabine aqui do 208 Stile, né, demonstra muitas qualidades do ponto de vista de acabamento, infelizmente um ponto que merece atenção aqui no modelo, mas infelizmente de um ponto de vista negativo, é o espaço traseiro, né? Para vocês terem uma ideia, eu deixei aqui o banco do motorista ajustado para minha posição de dirigir, eu tenho um pouco mais de 1,80 m, e vocês notam como o espaço aqui para as pernas, ele é bem pequeno no caso do 208, né? Então, de fato, nós temos um espaço muito limitado aqui para os ocupantes do banco traseiro. Para vocês terem aqui uma noção melhor, eu vou entrar aqui na cabine e vocês notam como o meu joelho fica praticamente encostado aqui, rente ao encosto aqui do banco do motorista, né? Então, de fato, eu tenho um espaço muito pequeno, extremamente justo para as pernas, né? Não sobra, não fica uma área aqui muito confortável, né? Então, é algo que merece atenção aqui, né, no caso do 208, se você deseja um hatch compacto um pouco mais versátil, com mais espaço interno, talvez aí é mais interessante você considerar a aquisição de um Volkswagen Polo, por exemplo, ou um Chevrolet Onix, porque o espaço traseiro, infelizmente, não é um ponto forte aqui do hatch compacto francês. Eu gostaria de aproveitar aqui para mostrar para vocês um item de série aqui no 208 Stile, que é o teto panorâmico, né? Ele conta aqui com uma persiana convencional e ele cobre aqui uma boa parte, né, da área superior aqui do carro, como vocês podem conferir. É um item bem interessante que ajuda a realçar, né, essa questão da sofisticação aqui na cabine do hatch compacto. E aqui, quando assumimos o volante, que o 208 Turbo de fato se sobressai em relação aos concorrentes diretos. Nós temos aqui, no caso do motor 1.0 GSE, né, uma unidade que pode ser tida aí como uma referência hoje em dia entre os propulsores com essa proposta, né, entregando até 130 cavalos com etanol, um pouquinho mais de 20 kgfm de torque máximo. Esse propulsor, como ocorre em outros modelos nacionais aqui da Stellantis, né, ele trabalha em conjunto com a transmissão automática CVT. Essa caixa é fornecida pela japonesa Aisin e é capaz de então simular até 7 marchas para trocas sequenciais, como eu já disse, né, apenas aqui na alavanca de câmbio, né? De fato, a Peugeot realizou alguns aprimoramentos aqui no 208 Turbo em relação às opções com aspiração natural, né? Então, no caso, nós temos uma suspensão própria aqui para o 208 Turbo. As pinças de freio também são próprias aqui dos catálogos sobrealimentados, né? Isso para ajudar então a enfatizar, né, as respostas dinâmicas aqui do modelo. Começando aqui até pela própria posição de dirigir, né? Nós temos aqui um modelo com que transmite, então que evoca essa sensação de esportividade que a Peugeot espera transmitir, né, com o 208 Turbo. E de fato a dinâmica aqui do modelo também é muito envolvente, né? De fato, desde a seleção dos pneus aqui com perfil mais esportivo até o acerto da suspensão e também do casamento entre o motor e o câmbio aqui no 208 Turbo, nós temos um modelo de fato com uma pegada bem mais esportiva em relação ao que a gente encontra
ali na concorrência, né? Nós temos aqui no modelo um 0 a 100 oficial de 9 segundos, o que já denota nessa vitalidade nas acelerações e retomadas aqui do 208 Turbo. Em relação ao consumo, esse é um ponto bem interessante, que apesar de então oferecer esse desempenho superior em relação aos concorrentes, o 208 Turbo é capaz de oferecer médias ali oficiais de consumo em linha também com os rivais diretos, né? Estamos falando aí, por exemplo, de um consumo de 12 km por litro na cidade e na faixa ali de quase 14 km por litro na estrada. Então, de fato, são números aí em linha com a concorrência, o que denota o bom compromisso aqui de eficiência do propulsor 1.0 turbo associado aqui ao câmbio automático CVT. Então, de fato, para quem deseja que um modelo mais envolvente, com uma condução ali mais apimentada, por assim dizer, tem aqui no 208 Turbo hoje em dia uma excelente escolha dentro do segmento de hatches compactos. Então é isso, amigos, agora que já falamos aqui, né, relembramos os principais detalhes aqui do Peugeot 208 Turbo, né, falando aqui da configuração Stile, acho que vale a pena uma análise aqui mais completa, né, sobre a precificação, a estratégia de comercialização que a Peugeot delineou aqui para o seu hatch compacto. Bom, hoje em dia, então, nós temos aqui o 208 Stile Turbo, né, gravitando nos R$111 mil, é uma das versões mais completas aqui do modelo, logo acima com uma diferença em torno de R$5 mil, né? Nós temos a configuração grife. Eu acho que, particularmente falando, nós temos uma diferença de proposta aqui, né? O Peugeot 208 Stile tem uma orientação um pouquinho mais esportiva, enquanto o 208 grife traz ali, né, um apelo um pouquinho mais refinado, mais sofisticado, mas se você pode arcar ali com essa diferença, né, pagar R$5 mil a mais, eu acho que vale a pena partir de uma vez para o 208 grife turbo, uma vez que na configuração topo de linha ele conta com 6 airbags, né? Um diferencial muito relevante do ponto de vista aqui da segurança passiva. No caso do 208 Stile, nós temos 4 bolsas infláveis, né? A dupla frontal obrigatória por lei e também o airbag lateral aqui no caso do 208 Stile. Mas eu acho que o grande apelo aqui do modelo, de fato, vai por essa dinâmica mais envolvente, em especial com a motorização 1.0 turbo, né? O acabamento interno aqui do 208 Turbo também é algo que merece ser destacado, né? De fato, é um diferencial importante aqui do hatch compacto em relação aos concorrentes, assim como o seu desempenho, né? De fato, nós temos uma entrega de potência e torque muito mais vigorosa aqui no 208 Turbo, é um modelo com um comportamento ao volante aqui que de fato conquista quem deseja um modelo mais envolvente, né? Um grande problema, por assim dizer, do 208 Turbo fica para a questão aqui do espaço traseiro, é um modelo com uma segunda fileira de assentos aqui bem acanhada, né? Então, de fato, que compromete um pouquinho o uso familiar, ou se você precisa de um modelo mais versátil ali para o transporte da família ou de amigos, né? Se você vai rodar a maior parte do tempo sozinho, ou no máximo com mais um acompanhante aqui no banco dianteiro, tudo bem, aí o 208 dá conta do recado, mas de fato, se você precisa colocar a família aqui dentro do modelo, né? Você tem um espaço ali traseiro um pouquinho acanhado, né? Em termos de porta-malas, nós temos ali um compartimento na média do segmento. A minha única, só um alerta aqui até, né, que eu acho interessante compartilhar com vocês, é que talvez ao longo agora de 2024, a Peugeot deve apresentar a linha 2025 aqui do 208, com um discreto facelift ali, em especial na parte dianteira, né? Provavelmente o modelo deve receber também alguns aprimoramentos pontuais aqui na cabine, mas não é nada assim tão profundo, né? Não é um salto geracional ainda aqui para o modelo, mas é algo que você deve ficar atento aí, caso considere a compra do modelo já neste ano, né? Então, em resumo, eu acho que o 208 Turbo aqui traz como um grande atributo, né, o seu envolvimento dinâmico e também o bom acabamento. Essas são as armas aqui, os diferenciais do modelo dentro do segmento. Como eu disse, né, o único problema, por assim dizer, do modelo fica para a questão do espaço interno, que de fato é menor em relação a muitos rivais.
como eu disse, né, se você deseja um modelo mais espaçoso, talvez aí vale a pena considerar, por exemplo, o Volkswagen Polo, um Chevrolet Onix, que contam com cabines aqui mais confortáveis, né, para até 5 passageiros. Mas quem deseja um modelo que se destaca pelo acabamento interno mais refinado, também uma motorização mais envolvente, tem aqui no 208 Turbo uma excelente opção, com essa proposta aqui um pouquinho mais esportiva aqui da configuração Stile, também bastante completa, né, com elementos aqui como o teto panorâmico, entre outros itens. Então é isso, amigos, espero que o conteúdo de hoje tenha ajudado você a conhecer mais detalhes aqui do 208 Turbo. A gente se vê em breve, um grande abraço e até mais!